Olá, 15ª videoaula de flexibilidade e hoje nós vamos começar a responder como avaliar a flexibilidade. Existem três estratégias principais, que são as técnicas angulares, lineares e adimensionais. Há uma outra que eu vou comentar ainda nesta aula, mais para o final, que é uma estratégia de se medir a rigidez, portanto, ela não entra em nenhuma dessas, mas é uma técnica bem importante no âmbito científico. E hoje eu vou falar das técnicas angulares, para a gente começar, e na sequência, nas duas aulas seguintes, as lineares e adimensionais. Então vamos lá. As técnicas angulares são assim chamadas porque a medida é dada em ângulo, então usamos a estratégia de goniometria, que é exatamente medida de ângulos, então os resultados formados entre os segmentos ósseos sempre forma exatamente ângulos. Portanto, essa é a grande vantagem de usar a goniometria, porque você tem a medida daquilo na unidade exata daquilo que você está medindo. Exemplo, se você fosse medir peso, seria interessante você medir algo que te dê uma informação, por exemplo, em quilo. Então, como dois ossos articulados formarão ângulos, uma medida em ângulo é a mais vantajosa. Pode ser obtido por goniômetros. Esses goniômetros podem ser manual, pendular, digital e elétrico. Eu estou dando um destaque aqui para o pendular, porque eu penso que para o dia a dia de trabalho, essa é a melhor estratégia. Dá para usar cientificamente também, mas para o dia a dia, para um personal trainer, por exemplo, a estratégia pendular é espetacular. Mas vou falar de todas elas com um destaque para pendular. Vamos seguir então. Os goniômetros manual e digital, eu coloquei alguns exemplos aqui. Antes, só para destacar, tem um livro aqui sobre goniometria, não é o único, tem alguns. Este aqui é um livro que eu tenho até mais do que este, tenho este mais um, está em algum lugar aqui nas minhas coisas. Bom, são livros pequenininhos, baratinhos e que te ensinam a usar o goniômetro, que também é muito simples, não tem segredo nenhum, mas é bom ter um livro para você se certificar de que não vai cometer nenhum erro. Mas basicamente, aqui eu vou pegar onde eu estou passando o ponteiro do mouse, eu tenho o manual, e ele basicamente tem este anel aqui, né, essa estrutura circular. Nela você tem demarcado aqui 360 graus. E eu tenho dois braços, um para cá, outro para cá. Esses braços são articulados, se movimentam. Quando eu vou fazer uma medida, um desses braços fica fixo, então eu vou fixar um deles, por exemplo, neste caso, fixaria aqui, manteria seguro. Quando essa pessoa, o avaliado, movimentar o braço, fazer a flexão, por exemplo, neste caso, o outro braço vai acompanhar o braço. E aí, onde parar, você consegue ver quantos graus está. Então, eu posso fazer flexão, posso fazer extensão, enfim, faço os movimentos articulares e é muito tranquilo. Igual aqui embaixo agora, descendo aqui, você segura um segmento, que é exatamente o segmento corporal que ficará parado. Então, se o braço aqui ficar parado e só o antebraço se movimentar, eu seguro aqui no braço, movimento o antebraço, e aí eu tenho onde parar, eu consigo ver em quantos graus está. Então é muito tranquilo. Eu, na sequência, vou até mostrar uma medida ali de um trabalho científico, só para vocês enxergarem. Isso aqui é um digital. A diferença é que você não precisa ali ficar neste anel aqui olhando que valor que está, então te dá um valor digital. Eu nunca trabalhei com digital, então, se você for comprar um digital, é bom se certificar se o digital tem validade, né? Porque pode ter algum erro de medida aqui, é importante saber qual é. Tem até goniômetros para dedo, como vocês estão vendo aqui, mas é mais comum na fisioterapia, no âmbito da reabilitação. Nós que somos da educação física não usamos esse tipo de goniômetro. Eu, particularmente, nunca usei. Enfim, aqui também o outro digital. Então é algo bem simples.
Vou mostrar isso aqui, eu peguei até de um artigo científico, ou seja, eu quero dizer com isso que dá para usar cientificamente, não tem problema nenhum, é uma estratégia boa. Ela tem algumas limitações, eu vou dizer exatamente agora para vocês qual é o problema que eu vejo em relação ao goniômetro manual. Aliás, tem uma outra vantagem, deixa eu destacar aqui, que é o preço, né? Esses goniômetros manuais aqui, eles são bem baratos, coisa de, não sei hoje, mas quando eu comprei era 30, 40, 50 reais. Você tem um instrumento desse muito leve, né? Você leva em qualquer bolsa, não tem nenhuma dificuldade. Então, se você tem lá sua maleta de personal trainer, isso aqui cabe, pesa algumas gramas. Então, tem essa vantagem. Bom, já que eu falei a vantagem, deixa eu falar logo as desvantagens. Qual é a desvantagem do goniômetro? Bom, como você tem que segurar um segmento, aliás, os dois, né, que eu mantenho um fixo, por exemplo, nesse caso aqui onde eu estou passando o ponteiro, né, eu manteria esse aqui fixo e o outro acompanharia o braço. Então eu tenho que ficar segurando aqui e ali. Claro que eu poderia fixar aqui com fita e tal, mas de modo geral, para acelerar, você vai segurar aqui e aqui. E aí, se você está segurando, você não consegue fazer, por exemplo, uma medida passiva. Então veja que essa pessoa consegue levantar o braço, mas se você precisasse aqui em cima forçar o braço para obter uma medida passiva, aí você precisaria de um ajudante. Então essa é uma limitação. E a outra limitação não é única, não é exclusiva dele, é o fato dele não te permitir uma medida dinâmica, né? Você tem que estar parado para você poder enxergar quantos graus está dando. Mas não é exclusiva dele, e eu vou mostrar o que te permite medir dinamicamente. Bom, então nessa medida aqui, basicamente é o que eu falei, você segura aqui um lado um braço fixo, o outro seguirá com o movimento. Sempre importante você deixar referências ósseas, referências anatômicas bem demarcadas. Então, se você apontou isso aqui para uma dada referência óssea, isso aqui para uma dada referência óssea ou na região central do braço, seja como for, é importante registrar bem isso para quando for repetir o movimento, não correr o risco de errar. Então, neste caso, bom, neste aqui, né, ele fez a flexão e do lado de cá ele fazendo uma extensão. E aqui, fazendo essa medida, eu manteria este braço fixo e o outro braço em movimento, sempre colocando em pontos anatômicos bem demarcados para quando você precisar repetir, você não ter problema. Mas é muito simples. Veja que aqui no de cá, né, eu estou passando o mouse, fez a flexão e do lado de cá fazendo uma extensão. Bem tranquilo, muito simples, mas para não correr risco, para muito mais para você se certificar de que não cometerá erro, comprar um livrinho desse te ajuda. Mas é muito simples, barato e é uma boa estratégia. Outra forma de medir é com o eletrogoniômetro. O eletrogoniômetro é uma estratégia que é bem mais cara, porque é bem mais sofisticada e que tem uma vantagem comparada ao goniômetro manual, que é o fato de te permitir fazer medidas dinâmicas. Então, eu consigo ver comportamento da flexibilidade, da amplitude do movimento articular, de forma dinâmica, coisa que o manual não irá te permitir. Entretanto, o eletrogoniômetro, ele é caro, ele é bem caro, porque ele envolve um sistema, um software específico, um sistema de captura de informação, e isso tudo é bem caro. Deixa eu tentar explicar rapidamente como que a coisa funciona. Aqui onde eu estou com o ponteiro do mouse, repare que eu tenho esse instrumento, né, o eletrogoniômetro. Ele basicamente é formado por sensores e uma haste. Então eles são conectados e quando há movimento dessa haste, isso gera uma corrente elétrica que é percebida pelo sensor, encaminhada para um sistema de captura e análise do dado, e aí você vai ter uma informação que vai ser te apresentada na forma digital, né, na forma aqui de gráficos, como eu estou mostrando aqui com o ponteiro do mouse. Então aqui uma outra figurinha mostrando mais ou menos que tem sensores diferentes. Por exemplo, aqui em cima, isso aqui é de um artigo científico que é este aqui, ó.
está em português, está fácil de ler, caso você não conheça e queira entender um pouco mais. E ele, inclusive, nesse trabalho, os autores, né, tiveram interesse de comparar dois eletrogoniômetros com sensores diferentes. Então, esses eletrogoniômetros eles têm sensores diferentes. É possível que tenham capacidades diferentes, senão não estariam aqui fazendo essa comparação. Então, em virtude disso, deve ter goniômetros com mais ou menos precisão, e aí é uma questão de avaliar, estudar cientificamente nos trabalhos científicos, estudar qual deles te atende melhor. E aí eu usei a palavra científico porque, claro que um instrumento desse, que é muito caro, ele é mais indicado para o âmbito científico, até porque você fazer uma medida dessa no ambiente de academia ou domiciliar levaria muito tempo, é custoso, então não é algo para o dia a dia de modo geral, mas também pode ser, de repente, por um espaço que você dedique para fazer avaliação física. Por exemplo, você pode vender esse serviço de avaliação física, aí sim você pode ter um instrumento desse. Quando eu não faço ideia como está o preço hoje, porque dólar na casa de R$ 6, então isso deve estar muito caro, mas eu lembro quando eu apreciei esse sistema, mas todo o sistema, né, os sensores, mas todo o software e tal, isso passava dos 20 mil. Então hoje eu não sei como está, também depende disso que eu estou falando aqui, né, qualidade de sensor e tal. Mas a grande qualidade do eletrogoniômetro é isso, né, te permitir medidas dinâmicas. Então aqui ele está uma pessoa aqui aparentemente numa esteira, mas poderia ser uma bailarina, um dançarino, um ginasta, e você fazer essas medidas aqui. Tá? Então esses sensores eles são validados com outros instrumentos e de modo geral esses eletrogoniômetros têm boa validade, tá? São válidos, a margem de erro não é tão grande não, claro, de novo depende do instrumento. Por exemplo, isso aqui também é de um artigo que comparou o eletrogoniômetro com uma técnica de vídeo. As técnicas de vídeo, elas são as mais interessantes para você obter essas medidas dinâmicas. Então, as técnicas de vídeo 3D são as mais indicadas, as mais que a gente chamaria de padrão ouro para medidas do comportamento articular em movimento dinâmico, de forma dinâmica. Entretanto, essas estratégias 3D são muito caras. Exigem câmeras específicas, e são algumas colocadas em diferentes posições. Precisa de gente com capacidade técnica para trabalhar com isso. De modo geral, quem usa isso é laboratório de biomecânica. Então, aí é gente especializada que passa a vida estudando com, com esse tipo de técnica. E também é muito mais caro do que o eletrogoniômetro, porque as câmeras são sofisticadas, todo o sistema de software de computador específico, então a coisa é bem complicada. Depois do 3D tem uma técnica que é essa de 2D, que eles estão usando aqui, que seria uma segunda opção comparada a 3D, e eles usaram a 2D para testar se o eletrogoniômetro teria uma boa validade. E veja que eles usaram aqui um salto contra o movimento. Então, isso aqui né, obviamente que a gente está vendo parado, mas a ideia era medir o comportamento articular do joelho nesse salto contra o movimento. E aí você pode ver o comportamento da articulação de forma ponto a ponto, né, com a taxa de amostral enorme, como a gente está vendo aqui. Então, essa curva que a gente tem aqui, ou essas curvas, representam essa taxa amostral, né, muitas amostras, de momento a momento, você vendo o que está acontecendo com a articulação. Aqui tem as duas linhas, uma para o vídeo e a outra para o eletrogoniômetro. A minha intenção é muito mais mostrar para vocês como isso funciona de modo geral, para vocês entenderem em que circunstância usar. Então, basicamente, o eletrogoniômetro, digamos, é uma segunda opção para medidas dinâmicas, ou seja, vem como uma segunda opção depois das estratégias de vídeo, que obviamente o eletrogoniômetro será mais barato comparado a vídeo, e de modo geral
funciona bem, mas é coisa para o âmbito científico, né? Porque é caro. Mas é bom que você saiba disso, porque, obviamente, eu não sei quem está me assistindo, além dos meus estudantes, mais gente está assistindo. Então, pode ser alguém interessado em coisas mais científicas, mas para você que está interessado no dia a dia de trabalho, por exemplo, de personal trainer, aí eu vou dar uma estratégia que é bem mais interessante daqui a pouquinho. Obviamente que aquele que eu falei ali atrás, goniômetro manual, já é uma estratégia, mas tem aquele problema de você precisar, de modo geral, mais do que uma pessoa. E agora, exatamente agora que a gente vai falar do flexímetro. O flexímetro é o também chamado de goniômetro pendular. E essa a estratégia que eu recomendo para você que é personal, vai ser um personal trainer. E aí eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, é um equipamento bem levinho também, fácil de transportar, cabe numa maleta de personal tranquilamente, muito levinho. Ele tem uma vantagem de não precisar de uma segunda pessoa para te auxiliar, porque veja que eu coloco o equipamento e eu não preciso ficar segurando, né? Então eu coloco ali, estou livre, então eu posso usar minhas mãos para fazer um trabalho passivo. E ele é muito simples de usar, muito simples de usar. Tem uma outra vantagem, ele não descalibra porque ele usa um pêndulo e esse pêndulo ele é movido pela gravidade, né? Ele tem a ação da gravidade que movimenta ele. Então não tem nada de magnético, não tem nada que precisaria de uma calibração. A única coisa que tem que tomar cuidado é que ele é relativamente sensível, né? Se ficar deixando ele cair, ele não aguenta. Então tem que ter algum cuidado com isso. Ele tem extensores aqui para você colocar em várias posições do corpo, então ele não dá para ver aqui, mas tem tiras extensoras, né? Para você colocar em qualquer parte do corpo. Então ele é muito tranquilo, você coloca ele no terço distal do segmento de interesse, e aí, nesta posição, você coloca este pêndulo que está aqui em zero. Ah, esse anel aqui ele tem 360 graus, inclusive para os dois lados, para um lado e para o outro, porque dependendo de onde você está medindo, fica mais fácil de você fazer essa leitura. O movimento que você fará é paralelo ao equipamento, né? Então, se ele está aqui de frente, eu faço neste plano, né? No mesmo plano que ele está, paralelo a ele. Ele tem que ficar numa posição em que o ponteiro possa se movimentar. Então, se você colocasse, por exemplo, este anel na parte anterior do braço, na frente, quando você subisse, o ponteiro não ia sofrer a ação da gravidade. Então ele tem que ficar sempre numa posição que ele fique de perpendicular ao solo para ter a ação da gravidade. Embora eu estou falando assim e possa parecer complicado, mas é muito simples. Esta marca aqui, inclusive, eu não sei se tem outras marcas. Quando eu comprei, a gente comprou para a nossa instituição, só tinha essa, mas acho que já tem mais. Se eu não me engano, eu vi outra. Mas essa marca aqui tem um manual muito bem feito, muito bem escrito e não tem erro. Aliás, esse manual está até na internet. Se você procurar pelo manual Sani, você acha ele na internet antes ainda de comprar o equipamento. Então pode jogar aí manual Sani no Google e joga PDF, deve aparecer esse manual e você dá uma olhada para você entender. É inclusive um bom livrinho para uma introdução à flexibilidade. Eu recomendo. Tá? Então, eu estou falando desse equipamento porque é o equipamento que a gente tem na universidade. Não estou fazendo propaganda para a empresa porque eu não ganho nada dela, tá? Mas é um bom equipamento. E aqui eu coloquei numa visão maior, apesar a minha foto aqui, nem é foto, eu peguei na internet, mas está ruim, mas só para você ver que quando você vai iniciar o trabalho, você coloca o pêndulo em zero. Ah, esse pêndulo, essa parte de fora aqui, esse anel do lado de fora, ele gira. Então você roda para um lado, roda para o outro e você coloca o zero exatamente no ponteiro. Tá muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Isso aqui, inclusive, é uma foto lá do manual. Veja como que é simples. Imaginando, embora estão em dois aqui, mas uma pessoa só conseguiria fazer, né? Eu teria que fixar a perna, mas aqui, claro, uma atleta, possivelmente uma bailarina, uma ginasta, né? Então uma flexibilidade muito incomum. Mas basicamente o que você faria? Lá no início, onde começaria, você vai colocar
o equipamento no terço distal. Aliás, no manual eles colocam lá todos os movimentos, aonde você tem que colocar, não tem erro, é muito tranquilo. Então você coloca aqui no terço distal, imaginando que a perna dela está por aqui, coloquei nessa posição, eu ajusto na hora de começar em 0, só isso, coloquei em 0, fixa com a tira que tem um velcro, então muito tranquilo. E ao final, então fez aqui o movimento, ao final o ponteiro estará apontando para o grau, que é a medida exata da articulação. Então, considerando aqui esta moça, vai dar algo perto de 180 graus. Então, aqui o ponteiro estaria ali, 180 graus. Então, muito, muito fácil. Alguns cuidados que você tem que ter ao usá-lo. Ele, quando terminar aqui o movimento, dá um tempinho para estabilizar, porque o ponteiro pode ficar girando ali um pouquinho, então tem que deixar ele, né, parar. E a posição do equipamento que não pode ficar, ele não pode rotacionar, né? Então ele tem que ficar nesta posição aqui. Fora isso, mais nada, muito fácil. Você sozinho consegue fazer 1 milhão de movimentos. O manual lá, de forma intuitiva a gente vai fazendo, mas o manual vai te ajudar a compreender posições. Tem também na internet vídeos, se você jogar flexímetro, você vai achar vídeos de empresa mostrando como que é o movimento para você entender. Eu só não coloquei aqui em aula, eu até coloco, mas como aqui é gravado e aí não é correto eu colocar sem direito autoral e tal, então eu não coloquei. Tá? Mas você acha também na internet. Então este é o equipamento que para você que vai montar seu kit personal, eu recomendaria bastante. Ele, falando em preço, né, quando a gente comprou, estava na casa dos 300 e poucos reais, mas ele te dá mas pela facilidade, por ser um instrumento que não descalibra, te dá medida em ângulo, vale muito a pena investir em algo assim. Então isso para o dia a dia, que dá também para fazer medidas de laboratório. Tá? A gente mesmo tem um trabalho agora de TCC que a gente vai submeter para publicação, que a gente usou este instrumento aqui. Algumas considerações gerais. Testes estáticos ativo e passivo permitem estimar a reserva de flexibilidade. Deixa eu falar esse conceito aqui. O que é reserva de flexibilidade? Quando eu faço a diferença entre uma medida passiva e uma medida ativa, o valor que eu tenho a gente chama de reserva de flexibilidade. Isso é bem interessante, te dá algumas informações interessantes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui usando, de repente, a minha mão. Vou usar aqui minha mão para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu só achar a melhor posição aqui. Então, ó, vamos imaginar que eu faço este movimento aqui. Né? Então, este movimento é um movimento ativo. Eu faria uma medida aqui da minha articulação. Eu tenho a medida ativa. Agora, qual seria a passiva? É eu forçar para ver onde eu chego. E aí eu tenho a medida passiva. A medida passiva sempre é maior do que a ativa. Essa diferença da passiva menos a ativa, a gente chama de reserva de flexibilidade. E essa informação pode ser bem interessante. Vou continuar no meu exemplo aqui. Imagine o seguinte, eu peço para uma pessoa fazer este movimento aqui. E aí essa pessoa, ela vai fazer e faz isso aqui. Ó. Praticamente não sai, não mexe. Bom, então você tem aí a medida ativa. Aí eu vou fazer agora a passiva. Aí imagine que aconteça isso aqui. Ou seja, veja que ela tem boa flexibilidade. Mas ela não conseguiu fazer aqui. Bom, se ela não conseguiu fazer sozinha, então pode ser fraqueza da musculatura aqui, que não consegue levantar, ou pode ser muita resistência da musculatura, a parte de baixo. E aí você não consegue fazer o movimento, ela não consegue porque está resistindo. Embora, neste caso, se a resistência fosse muito grande aqui, este movimento passivo também não iria tão longe assim. Então, se dessa diferença toda que eu estou sugerindo, é por causa de fraquezas aqui. Claro, né, tem que ver se não tem limitação óssea, às vezes é por isso. Mas esse exemplo que eu estou dando usando a minha mão por causa da posição, você pode imaginar para qualquer outra coisa. O ombro, por exemplo. Você pede para a pessoa fazer uma abdução do ombro,
e ela não passa, por exemplo, de 90 graus. Aí você faz de forma passiva, vai lá em 180. Então, você faz o 180 menos o que a pessoa conseguiu, você tem uma reserva de flexibilidade. Essa reserva quer dizer o seguinte, que a sua articulação consegue ir até tanto. Entretanto, de forma ativa, você não está conseguindo. E essa é uma informação valiosa para você identificar se é fraqueza muscular, se é limitação óssea impedindo, limitação tendínea, ligamentar, rigidez, tá? Por exemplo, no caso da mão aqui, eu perceberia que o problema é rigidez se, ao tentar fazer aqui, a pessoa sentisse muita dor aqui embaixo. Então, eu mesmo perceberia no próprio movimento. Então, esse é um conceito, reserva de flexibilidade. Outra coisa, a flexibilidade dinâmica. Para a flexibilidade dinâmica, além daquela estratégia de vídeo e com eletrogoniômetro que te permite uma medida dinâmica, é bastante comum, é habitual usar no âmbito científico o dinamômetro isocinético, que neste caso ele não dá uma medida nem em ângulo, nem linear e nem adimensional. Ele te dá uma outra medida, que é uma medida de força, que é o que a gente chama de rigidez. No inglês chama-se de stiffness. Então, essa medida da rigidez, ela é uma excelente informação para identificar efeito do treinamento. Porque, voltando para a minha mão aqui, imagine que no início do treinamento eu tenho, ao tentar fazer este movimento aqui, eu tenha muita rigidez aqui. Com o treinamento, a tendência é que essa rigidez vai diminuindo e, por causa disso, esse movimento vai ficar mais fácil. Então, eu precisarei menos força para fazer este movimento se a rigidez diminuir. Então, é um efeito bem conhecido do treinamento de flexibilidade, é a diminuição do stiffness, a diminuição da rigidez, e isso pode ser medida usando um dinamômetro isocinético. De novo, é uma estratégia científica, né? Estratégia de laboratório, porque o dinamômetro isocinético é um equipamento muito caro, né? Hoje deve estar acima dos R$ 200.000. Então, ele é equipamento para trabalho científico. Mas, de repente, você que está aí tanto interessado em fazer trabalho científico, ou às vezes vai pegar um artigo científico que usou o dinamômetro isocinético para flexibilidade e de repente você acharia estranho, mas é comum usá-lo para fazer medida da rigidez e é uma medida bem interessante. Eu tenho, acho, alguma coisa aqui na frente. Esse aqui é um artigo. Olha que interessante. É inclusive feito por brasileiros. Isso aqui de brasileiros eu acho que é de um grupo da UFMG. Então, veja só. É claro que aqui eu estou com uma imagem parada, né? Então a coisa fica um pouco mais difícil de vocês enxergarem. Aliás, antes, para quem não sabe o que é um dinamômetro isocinético, não tem me acompanhado aqui, eu tenho esta aula aqui. Está escrito lá, você joga lá no meu canal, treinamento isocinético. É um fragmento de aula aqui de 11 minutos para você entender o que é o equipamento. Tem uma outra aula também que é bem maior, mais de 1 hora, mas as duas, se eu não me engano, você vai entender, vai conseguir entender o que é o dinamômetro isocinético. Agora, para eu falar rapidamente, ficaria complicado, mas é um equipamento que vale muito a pena você entender. Mas, basicamente, se a gente imaginar que o início do movimento, que poderia começar poderia começar onde eu estou passando o ponteiro do mouse aqui. Então, eu vou colocar a perna da pessoa aqui no equipamento, e esse equipamento, você pode dar um comando, e ele vai movimentar sozinho, ele vai movimentar, levando a perna da pessoa nessa direção, a uma velocidade que você vai determinar. À medida que vai havendo aqui o movimento, para cada momento angular, o equipamento ele consegue interpretar qual é a força que a musculatura, neste caso, a musculatura posterior da coxa, estará fazendo. Então, pense. Vamos imaginar que este equipamento aqui fosse alguém levantando a perna da pessoa. Se eu estivesse levantando, eu ou você, levantando a perna dessa pessoa, o que a gente ia perceber? Que no início é mais fácil, à medida que vai chegando lá em cima vai ficando mais difícil, eu tenho que fazer mais força.
porque toda a cadeia posterior aqui, dessa perna esquerda, ela está gerando resistência, ou seja, ela está rígida, né? Ela oferece uma rigidez. Então, no início, você gerará menos força. O equipamento, por sua vez, no início vai captar menos força, mas quando vai chegando lá em cima, vai tendo que fazer mais força, e isso o instrumento vai captando. É por isso que você tem uma curva como essa. No início, o equipamento praticamente não reconhece força, né, porque não tem grande resistência, mas à medida que a coisa vai chegando mais perto do limite, aí veja o que vai acontecendo com a curva, vai ficando mais complicado. Então, essa curva aqui é uma curva da rigidez. E o que a gente espera depois de um treinamento para os isquiotibiais e glúteo aqui, é que essa rigidez diminua. O que significa? Que para o mesmo momento angular aqui, depois de um treinamento, será necessário fazer menos força. Então, a tendência é que essa linha que eu estou passando o mouse aqui, tendência é que ela caia. Ela fique, porque do lado de cá o que eu tenho é força, ó, Newton vezes metro, uma medida de força. Então, o que o equipamento está medindo é rigidez na unidade de força. Com o treinamento, a tendência é essa linha descer, que foi o que esses autores viram. Só não mostrei aqui a, a figura, porque também eles apresentaram não exatamente uma outra linha como essa. Enfim, então essa é uma estratégia bem interessante. Acho que pouca gente sabe que pode-se usar o isocinético também para trabalhos de flexibilidade, para medir rigidez do antes e depois. O isocinético permite vários movimentos, é uma técnica bastante usada e, de novo, ela não cai nem no angular, nem no linear, nem no adimensional. É uma medida de rigidez, mas é bem interessante. Mas, claro, cara. Então, vale para você que está pensando em fazer ciência e vale para você que, ao ler um trabalho científico, se deparar com algo como isso. Esse não tem vários artigos, né? Esse aqui é só um. E na próxima aula eu falarei então das medidas lineares e depois na seguinte adimensional. Para quem não sabe, a gente tem um livro que está lá no meu site, esse site aqui, um livro de fisiologia e bioquímica, mas ele tem várias coisas aplicadas também. Por exemplo, tem um capítulo, capítulo 8, que é de flexibilidade mioarticular. Então, você pode lê-lo como uma introdução, aqui minhas redes sociais. Esse livro é gratuito, tá? E aqui, lá no meu site, também tem um blog e sempre tem alguma postagem bem legal com muito embasamento científico, típico daquilo que a gente faz na universidade. Então, a última foi essa aqui, mas tem vários lá, creio que já passe dos 20 e tantos. Então, convido para conhecer. Pode digitar aqui ou usar esse QR Code que vai para o mesmo lugar. Então é isso, até a próxima aula.